Mais uma guerreira chega aí. Kátia, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, professor. Então vamos lá, pessoal. Essa é a primeira das 3 aulas que seguem sobre asfixiologia forense. Lembrando, tá, que para a matéria da prova, somente até a aula passada, tá bom? Essa aula já não cai na nossa prova. Essa aula é referente ao segundo bimestre. Então marquem aí. A aula anterior cai na prova. Matéria até a aula anterior, tá? Para a aula de hoje já é para o segundo bimestre. Então vamos lá. Quando nós falamos aí sobre a asfixiologia forense, né? Na verdade, nós estamos falando do estudo da morte pela ausência da respiração. Esse é o grande objetivo do estudo da asfixiologia forense. Seja ela, né, logicamente aí, acidental e ela não vai ter interesse jurídico, mas se ela for criminosa, aí sim ela terá interesse jurídico. A partir do momento em que nós estudamos, né, a questão da respiração, da supressão da respiração, nós estamos falando então sobre do ponto de vista fisiológico. Nós estamos falando aqui sobre essa a ausência de uma necessidade para a vida. E essas trocas orgânicas, né, por influência patológica ou por impedimento mecânica ou por causa fortuita, violência ou externa, ocorrerá logicamente a morte em razão de uma parada respiratória, acontecendo muitas vezes também a parada cardíaca. Em razão da parada respiratória, ocorre a parada cardíaca. Bom, uma curiosidade que nós temos a respeito desse tema é que, embora utilizada com frequência, a palavra asfixia mostra-se inadequada, já que significa não pulsar, né? A asfixia é a não pulsação. Na verdade, né, quando nós falamos em asfixia, nós pensamos na não respiração. Então, ela foi utilizada aí porque a pessoa para de pulsar em razão da ausência dessa troca orgânica, né? E logicamente aí que ocorre para a manutenção da vida. Como nós devemos observar, nós temos que ter alguns parâmetros para observar como é que os seres vivos respiram, né? E esse parâmetro é a seguinte: em condições normais, o ambiente externo precisa ser gasoso, com um teor de oxigênio de aproximadamente 21%, nitrogênio 78% e gás carbônico 0,03%. Então, na verdade, o ar que nós respiramos ele é composto por esses 3 agentes químicos: o oxigênio, o nitrogênio e o gás carbônico. Ou seja, praticamente livre de gases tóxicos, né? Nós sabemos que nós respiramos aí muitos gases tóxicos que estão misturados aí no ar, mas, via de regra, o ar que nós respiramos deve estar ausente de gases tóxicos. Então, essa é uma primeira vertente da nossa análise. O que nós devemos ainda compreender aqui é que, além disso, é necessário que haja a permeabilidade das vias respiratórias, ou seja, a movimentação torácica, a expansibilidade pulmonar e a circulação sanguínea, além, né, da volemia em condições suficientes para transporte do oxigênio aos tecidos, garantindo assim a regularidade da hematose. Ou seja, aqui nós estamos estudando então essa transformação do sangue venoso em arterial por meio da oxigenação dos pulmões. E com certeza vocês já estudaram isso lá em biologia humana. Bom, temos que ter em mente ainda o fato de que todo o oxigênio do ar inspirado alcançará os alvéolos pulmonares. Cerca de 4% do oxigênio fica retido nas vias aéreas superiores. Assim, a proporção de oxigênio no ar alveolar é de 17% e não de 21%. Então, na verdade, de todo o oxigênio que nós respiramos, somente 17% chega aos alvéolos pulmonares. O homem precisa dessa taxa de oxigênio para viver. Em razão disso, o percentual de 7% de oxigênio no ar atmosférico ocasiona perturbações orgânicas relativamente graves
E o percentual de 3% provoca êxitos, ou seja, por exaustão, né, de oxigênio pulmonar, e a hipercapneia, ou seja, o aumento do gás carbônico aí no sangue arterial. Então, esse estudo, né, inicial aqui, essa visão geral da asfixia, é onde nós temos que compreender o que acontece por esse processo de respiração. Os alvéolos, né, como nós falamos ali, os alvéolos pulmonares é o local onde ocorre a hematose. Ou seja, o que é a hematose? É a mistura, né, a incorporação do oxigênio no sangue, tá? Então, ou seja, ali ocorre uma transformação por osmose do sangue venoso arterial, né, pela perda do gás carbônico e a entrada do oxigênio. Então, é retirado nos alvéolos pulmonares, é retirado o gás carbônico e é inserido ali o oxigênio. Então, os alvéolos pulmonares ali são extremamente importantes para que nós possamos compreender o ato de respirar, né? Então, é dentro dessa questão que nós aí estamos observando. Agora, a partir do momento, então, que nós já sabemos que a tensão do gás carbônico é mais elevada no sangue do que do ar alveolar, né? Já a tensão do oxigênio é maior nos alvéolos pulmonares do que nos capilares pulmonares. Essa é a diferença da pressão entre os gases do ar alveolar e do sangue, que permite trocas de gás carbônico por oxigênio na hematose pulmonar, né? E, logicamente, vocês já ouviram falar, por exemplo, né, em que o exame lá do etilômetro, a finalidade dele é buscar o quê? A quantidade de álcool por litro de ar alveolar. Então, é essa medição, essa também é a finalidade dos alvéolos. Bom, dá-se o nome aí de ar circulante ou respiratório a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões em respiração calma, né? Não agora, mas em respiração normal, respirando, né, aí dedicadamente. Ar complementar é o nome que se dá ao maior volume de ar introduzido nos pulmões numa inspiração forçada. E ar de reserva é a quantidade de ar eliminado numa expiração profunda. Então, olha só, nós temos aqui a análise da quantidade de ar normalmente inspirada e expirada. Nós temos o ar complementar, que é aquele quando você faz uma introdução forçada, né, uma inspiração mais profunda, então você expande em excesso um pouquinho ali a quantidade de ar, e quando você expira profundamente, você tira ali aquela reserva de ar que fica nos pulmões, você esvazia ele quase que completamente. Já o ar residual é o nome dado ao volume de ar que sempre permanece nos pulmões, por mais forçada que seja essa expiração. Então, quer dizer que ele nunca vai se esvaziar completamente. Por mais que você force um pouquinho, sempre fica ali. Qual que é a quantidade, a frequência respiratória normal em média? Bom, vamos lá. Recém-nascido, de 40 a 45 movimentos respiratórios por minuto. Lactente, de 20 a 35 movimentos respiratórios por minuto. Pré-escolar, de 20 a 25 anos, pré-escolar, 20 a 25 movimentos respiratórios por minuto. Escolar, de 20 a 18 a 20 movimentos por minuto. E adolescente, 18 movimentos respiratórios por minuto. Então, na verdade, vai diminuindo a quantidade de movimentos respiratórios conforme a idade vai aumentando, até que chega um ponto, é lógico, que você tem uma quantidade mínima de movimentos para manutenção aí da vida humana, né? Mas fica em torno aí de 18, um pouquinho menos de 18 movimentos respiratórios por minuto. A frequência desses movimentos, de geral, é de 16 minutos. Olha só, a frequência dos movimentos respiratórios em geral é de 16 por minuto. Eu falei que diminui um pouquinho de 18, normalmente é de 16, né? Numa pessoa adulta normal. Em repouso, nas mulheres e em repouso admite-se de 18 a 22 movimentos por minuto. Então, é importante também nós observarmos essas questões, até para que nós possamos compreender, né, o estado de vida que a pessoa tem. E a cada movimento respiratório,
O indivíduo normal, em condições de repouso físico e mental, correspondem a 4 pulsações cardíacas. Olha que interessante. Cada movimento respiratório corresponde a 4 pulsações cardíacas. Esse é um dado extremamente interessante. Grifem aí, façam uma estrelinha e guardem essa informação. Com relação à respiração, né, nós temos algumas classificações, como por exemplo a eupneia. Eupneia é a respiração normal. Nós temos ainda a bradipneia, ou espaniopneia, ou oligopneia, que é a diminuição dos movimentos respiratórios. Traquipneia, polipneia ou hiperpneia, o aumento da frequência respiratória. Dispneia, aquela respiração forçada e difícil. Ortopneia é uma dispneia muito intensa, que obriga o indivíduo a parar qualquer atividade para dar inteira liberdade de ação aos músculos auxiliares da respiração. E a apneia é a pausa ou suspensão temporária da respiração, né? Com certeza vocês já ouviram esses nomes, né, ou pelo menos alguns deles. E, logicamente, exercícios podem melhorar a respiração aí do ser humano, né? Quanto mais atividade física a pessoa faz, melhor a sua atividade respiratória, né? E isso, logicamente, aí contribui para que ela tenha uma vida mais saudável, uma vida melhor. Fisiopatologia e sintomatologia do processo asfíxico. Ou seja, olha só, aqui nós vamos compreender agora o que é que acontece a partir do momento em que a pessoa para de respirar ou começa a ter dificuldade de respiração. Então, por isso que é a fisiopatologia e a sintomatologia. Primeiro, pessoal, o processo asfíxio típico não é rápido. Ele dura em torno de 7 minutos. Então, a pessoa que para de respirar ainda fica em agonia profunda até que ela perca a consciência, tá? Obviamente, existem exceções, como no caso da submersão, que leva de 3 a 4 minutos. No enforcamento, quando a morte não ocorre por inibição dos centros nervosos e depende da intensidade da constrição, que pode levar até 10 minutos. E olha só, então, como nós vamos observar isso. Primeiro, no primeiro momento, no primeiro minuto de asfixia, nós chamamos de dispneia inspiratória, que dura em torno de 1 minuto, e se encontrando o indivíduo consciente, é decorrente da hipoxemia. O indivíduo faz grande esforço para receber oxigênio, pois este vai se escasseando. Então, o primeiro minuto, aquele primeiro desespero que a pessoa tem. Depois nós temos a dispneia expiratória, cerca de 2 a 3 minutos, devido à hipercapnia, né, ou grande concentração de gás carbônico. O indivíduo está inconsciente e apresenta convulsões. Então, em cerca de 2 a 3 minutos após o início da asfixia, a pessoa já começa a apresentar as convulsões. E nós temos a fase do esgotamento, que dura mais 2 ou 3 minutos, ocorrendo com a parada respiratória, com a morte aparente, após termos os últimos movimentos respiratórios e a seguir a parada respiratória definitiva. Aqui, pessoal, é o último instante onde você consegue fazer a ressuscitação desse indivíduo, tá? É onde ele ainda pode voltar a respirar. Depois disso, dificilmente qualquer procedimento vai aí auxiliá-lo a que ele venha a respirar. Então, somando aqui o tempo máximo, nós temos lá os 7 minutos que nós falamos. Então, até 7 minutos é possível aí a pessoa ainda recobrar a consciência e voltar a respirar. Então, nós temos lá algumas fases, né? A fase da irritação, período de dispneia, respiratória e expiratória. Depois nós entramos na fase do esgotamento, né? E esse período vai ser o período apneico, ou a morte aparente, e aí caminha para a morte terminal, ou seja, aquela, como eu disse, né, dessa morte aparente, onde dá ainda para dar um susto ali na pessoa, né, como se diz, e ela voltar a respirar pelos procedimentos ressuscitatórios normais, como massagem cardíaca, respiração boca a boca, e assim por diante, e aí depois já não tem mais jeito de ter aí uma ressuscitação dessa morte aparente.
A fase da irritação, pessoal, é aquela fase do primeiro desespero. É a fase abrangida ali por períodos da dispneia expiratória, como nós já falamos, né? Em que a pessoa, sem perder a consciência, absorve desordenadamente, em grande inspiração, o ar, e o período da dispneia expiratória, conforme nós falamos, cerca de 3 minutos, em que há inconsciência e algumas vezes convulsões tônico-clônicas, né? Devidas à ação expiratória excitadora, melhor dizendo, excitadora do gás carbônico. Essas convulsões tônico-clônicas envolvem duas fases. A primeira delas é a perda da consciência do paciente, que cai e o corpo se contrai, se enrijece, enquanto na segunda fase, na clônica, né, o paciente contrai e se contorce as extremidades do corpo, perdendo a consciência, que é recobrada gradativamente após a crise. Já nessa fase do esgotamento, teremos um período inicial de pausa ou de morte aparente, em que há parada de respiração durante algum tempo, e o período terminal, em que os últimos movimentos respiratórios que precedem a morte ocorrem, né? Então lembrem-se, o que nós temos que guardar disso tudo é que nas asfixias a parada respiratória acontece também, aí antecede a parada cardíaca. Ou seja, fase da asfixia, da dispneia inspiratória, que é a dificuldade de entrar o ar no pulmão, a dispneia expiratória, que é em expulsar o gás carbônico, né? Aí nós temos uma grande concentração de gás carbônico, parada respiratória, últimos movimentos e morte real. Qual a importância legal da asfixia? Esse é o grande objetivo do nosso estudo. Nós fizemos até agora aqui uma introdução geral do que é a asfixia, sobre critérios médicos e médicos científicos. E agora sim. Primeiro, a Lei 7.209 de 84 não mais considera a asfixia como agravante, mas sim como meio cruel na hora lá da dosimetria da pena. A asfixia tóxica é considerada elementar no crime do artigo 252 do Código Penal, tornando qualificado homicídio nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. O artigo 252 diz que expor a perigo de vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, usando de gás tóxico e asfixiante, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. O artigo 121, né, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos, mas ele se torna qualificado, como nós já falamos, no parágrafo 2º, no inciso 3º, está aqui em cima, olha só, nós já falamos sobre isso, né? Quando, então, lá diz no inciso 3º, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar em perigo comum. Então, a asfixia está aqui como uma qualificadora para o crime de homicídio. Nós temos ainda que analisar aqui a asfixia como meio cruel. Por quê? Né? Porque ela produz a morte em cerca de 5 minutos, sendo um meio demorado, que produz a morte, um sofrimento da vítima, que nos mostra, né, o inequívoco dolo de matar. Até porque dava para evitar a morte, que nós já vimos que existe ali aquela questão da morte aparente, né? Então era possível ainda praticar medidas para evitar que a pessoa morresse. Então espera-se, esgota-se a possibilidade de sobrevida, e isso gera então o dolo específico. A morte em legítima defesa através da asfixia é muito difícil, até porque legítima defesa, como nós já sabemos, são os meios necessários para impedir, para evitar uma injusta agressão. Mas pode ser aceita, tá? Mas é difícil a configuração, até porque existe esse lapso temporal aí de mais de 4 minutos para se arrepender e sustar o processo asfíxico. Ou seja, né, a pessoa já parou de praticar injusta agressão e o outro continua ali, por exemplo, comprimindo o pescoço, né? E isso não dá para dizer que a pessoa não praticou o excesso. Nós podemos até alegar aqui o excesso de legítima defesa, mas o excesso de legítima defesa continua trazendo responsabilidade penal para o agente. Então não é uma causa excludente de ilicitude. Vamos estudar um pouquinho agora sobre as asfixias mecânicas, né? Nós temos aqui hipóteses em que a asfixia mecânica ela é, então, considerada.
né? O que nós temos a respeito disso? Nós temos que observar aqui os sinais patognômicos, ou seja, sinais e sintomas específicos da asfixia mecânica em geral. Nós podemos dividi-los em dois, os sinais externos e os sinais internos. O externo é a cianose da face, ou seja, aquela concentração de gás carbônico que faz com que a face fique arroxeada ou azulada, né? A cianose é uma tonalidade azulada da pele e de mucosas, devido ao aumento da carboxihemoglobina, né, no sangue capilar, ou seja, o aumento do gás carbônico ali nas correntes sanguíneas. Presente em certos tipos especiais de asfixia, como a esganadura, e na estrangulação e na compressão torácica, em que a estáse da veia cava superior origina raramente a máscara equimótica da face, que pode não estar presente em alguns casos de enforcamento. Nós vamos ver imagens futuramente. Quando presente nos tecidos orgânicos, através dos capilares e líquidos intersticiais, a oxihemoglobina perde parte do seu oxigênio e o sangue recebe ácido carbônico, proveniente da combustão intracelular, formando carboxihemoglobina. E esta, então, atinge o limiar da cianose, né, 5 gramas por cento, acima do qual surge a cor azulada, ou intensa cor violeta, né, como borra de vinho. Então, essa é uma das características aí, principalmente da esganadura, da estrangulação e da compressão torácica. Nós vamos ver cada uma dessas futuramente. Ainda é fato de que, com relação à espuma, né, o cogumelo de espuma, é um aspecto semelhante a um cogumelo. Podem surgir na boca ou no nariz uma espuma. Com frequência ocorre em casos de submersão, podendo não estar presente em outros tipos de asfixia. Então, normalmente, pelo afogamento, você tem lá depois os chamados cogumelos de espuma, uma das características do afogamento. Quando você tira uma pessoa da água, né, e ela não produz esse cogumelo de espuma, é um sinal de que ela pode ter sido jogada na água após a sua morte, ou seja, em que a morte não se deu pelo afogamento. Até porque o afogamento também, numa perícia mais controlada, mais detida, você vai ver o rompimento dos alvéolos. A água entra e gerando, então, o rompimento dos alvéolos, conforme nós já vimos lá atrás. Uma das características, então, ainda a ser analisada aqui, é em razão de haver essa entrada de líquido pelas vias aéreas e em relação da expulsão do ar, né, e do muco nos indivíduos que tentaram evitar a morte e tiveram seus corpos retirados precocemente aí da água. Então, nós temos aí essa projeção. A projeção também da língua para fora da boca, né, ela acontece normalmente aí nos casos do enforcamento, como no estrangulamento. A língua ela fica com uma aparência escurecida, é projetada além da arcada dentária, ou seja, totalmente para fora, né, e pode ser vista raramente nos casos de afogamento, com início de putrefação. Mas aí é porque em razão dos gases e não seria a hipótese, né? Normalmente ela é mais comum aí nos casos de enforcamento, como também de estrangulamento. Equimose externas na pele e mucosas, né? Especialmente nas pálpebras e nos olhos, decorrente do extravasamento ou da infiltração de sangue que se coagula nas malhas do tecido em razão aí da ruptura das capilares. Arredondadas e pequenas, localizam-se na pele das pálpebras, pescoço, face e tórax e nas mucosas exteriores das conjuntivas, como nos lábios, por exemplo, né? É menos comum ali nas asas do nariz, formando muitas vezes verdadeiras sufusões sanguíneas. Então, você vai ver também ali sobre essas hipóteses, né, no caso ali, essas manchas arroxeadas também. E aí, logicamente, já no estágio mais adiantado, nós temos o livor cadavérico, né, um escuro e precoce. Ele aparece precocemente. Ele é rosado na submersão devido às modificações do sangue. Vermelho vivo quando o agente e o óxido de carbono, escuro nas asfixias mecânicas em geral. Então, essa é uma outra questão. Só do corpo
ficar ali na posição horizontal por muito tempo sem circulação, logicamente que o sangue vai se concentrar ali nas periferias, e isso vai gerar já esse rosado na submersão. Com relação aos sinais internos agora, tudo que eu falei até agora foram sinais externos da asfixia, né? Já nos sinais internos, numa perícia mais ali detalhada, nós vamos ver então os caracteres do sangue, né? O sangue fluido, não coagula e é escuro. Leva-se em consideração os aspectos da cor e da fluidez. Nas mortes por asfixia, em regra, o sangue é fluido e a cor é negra, pela alta concentração de monóxido de carbono. O sangue se apresenta vermelho vivo e nos afogados, que ingerem grande quantidade de líquido, terá uma cor rosada, porque ele já acaba ali, então, tendo essa mistura, né? Então, por asfixia, em regra, o sangue é fluido de cor negra, porém, nos casos de asfixia por monóxido de carbono, vermelho vivo, e afogados, sangue rosado. É possível ainda a presença de cogumelos esparsos, com um pouco consistentes, né? No coração estarão ausentes os coágulos fibrinosos, brancos, ou curióricos, negros. Então, o coração ele fica ausente daquelas manchas naturais. Uma atenção que nós temos que ter de forma especial aí é a fluidez e a cor negra do sangue não são sintomas patogênicos da asfixia, pois podem estar presentes em outras modalidades, como também na morte súbita, não tem aí ocorrido a agonia. Então, são algumas espécies também de outras mortes que podem ter características semelhantes. Pessoal, as equimoses viscerais, né, chamadas de petequias, também chamadas de manchas de Tardier. Pessoal, essas manchas são manchas bastante pequenas, manchas do tamanho ali da cabeça de um alfinete, né? Então elas são chamadas de petequias ou manchas de Tardier. Elas podem aparecer tanto na face, né, exterior quanto interiormente, tá? Normalmente elas aparecem ali abaixo das membranas que recobrem o pulmão e o coração. As petequias ainda, ou as manchas de Tardier, elas trazem algumas informações, como por exemplo aí, em decorrência da fluidez do sangue, em razão da ruptura dos capilares, pelo aumento da pressão arterial, advindo da excitação dos centros nervosos bulbares pelo gás carbônico. Então, ou seja, demonstra-se que foi uma morte agitada, tá? As manchas de Tardier são petequias violáceas em pequeno número, de 3 ou 4, ou aglomeradas em grande quantidade. Além disso, elas recobrem uma superfície pleural, seja do pulmão ou do coração, né? E craniana, no caso dos recém-nascidos. Tem também aí uma informação importante, que as vísceras ocas e maciças, né? A mucosa gastrointestinal ou gastroduodenal e nas vias respiratórias, o tecido celular profundo, periórtico e mediastínico, né? E por isso, então, alguns autores as denominam de equimoses viscerais superficiais, equimoses das mucosas e equimoses do tecido celular profundo. Então, são manchas, pequenas manchas que acontecem normalmente em razão, né, da concentração também, né, do monóxido de carbono. As manchas de Pautalf, né, são equimoses viscerais dos pulmões dos afogados, então ela tem uma característica diferente. Congestão polivisceral. Quase todos os órgãos são passíveis de congestão. O que é isso? É o aumento de volume. Aumento de volume de sangue. Então, em razão da morte, aumenta-se o volume de sangue, o que faz, então, gerar também um aumento ali do órgão, né? O mesentério, ou seja, o fígado, os rins, notadamente no caso de afogamento, são os que demonstram maior aumento de sangue, sendo por isso chamados de fígado e rins asfíxicos, né? Ou de Etienne Martin. Já o baço, devido ao fato de contrair-se intensamente durante as fases de asfixia-se, mostra-se com sangue esvaído, né? Sinal de Etienne Martin. Então, pessoal, o que nós temos? Nós temos órgãos que aumentam de volume pela concentração de sangue e nós temos órgãos que diminuem de volume pela ausência, pela esvaição de sangue.
Aí nós temos, né, as imagens das petequias de Tardieu, equimose subpleural, manchas pontiformes avermelhadas. Percebam então aí, dentro desse círculo, né, as petequias de Tardieu. Manchas de Pautalf, hemorragia subpleural, semelhantes às de Tardieu, só que são maiores. Olha só, aqui nós temos manchas, então, maiores. Deixa eu mudar a cor aqui para poder visualizar melhor, né? Então, nós temos manchas aí, olha só, manchas maiores que demonstram aqui a infiltração de sangue. Então, existe aí uma fluidez sanguínea maior. Normalmente, elas acontecem aqui próximo da região do coração. Então, é coração e pulmão, normalmente nós temos ali a pleura, né, que é aquela membrana que recobre o coração e o pulmão, e nessa membrana é que vai ter ali a infiltração de sangue. Qual é a classificação das asfixias, pessoal? Nós temos a classificação de Toynor, que diz asfixia mecânica por constrição do pescoço, ou seja, o enforcamento, o estrangulamento por mão, o estrangulamento por laço. Então, asfixia mecânica pela constrição do pescoço. Ela pode acontecer de 3 formas diferentes. Quando utilizadas as mãos, quando utilizado um laço, ou quando ocorre o enforcamento, tá? Então, olha só, o que é o enforcamento? É, por exemplo, eu segurar a pessoa, né, com uma chave ali, com um mata-leão. Pode ser com as pernas, com o braço. O estrangulamento com as mãos. Exatamente, as mãos comprimem o pescoço. E o estrangulamento por laço com uma corda, com um objeto ali que vai ser utilizado para fazer a constrição. Nós temos ainda as asfixias mecânicas por oclusão dos orifícios respiratórios. Então, por exemplo, enfiar panos, enfiar objetos que impeçam a pessoa aí de respirar. Nós temos asfixias mecânicas por respiração no meio líquido, chamada de submersão, ou no meio pulverulento, no caso do soterramento, né? Pulverulento quer dizer com poeira, com pequenas partículas que impedem a pessoa também de respirar. E nós temos as asfixias mecânicas resultantes da oclusão das vias respiratórias por corpos estranhos. Então, também pela introdução de objetos que impeçam aí a pessoa de realizar o procedimento de respiração. Quanto à classificação do Afrânio Peixoto, então nós temos várias classificações também. Eu trouxe as mais conhecidas, porque dependendo aí do livro que você vai estudar para o seu concurso público, por exemplo, para delegado de polícia, você pode pegar um autor diferente. Então, o Afrânio Peixoto, ele traz, por exemplo, as asfixias puras. São manifestadas pela anossecmia, ou falta de oxigênio no sangue, ou hipercapneia, aumento de gás carbônico no sangue. Ele diz ainda, né, que dentro das asfixias puras, nós temos as asfixias em ambiente por gases irrespiráveis, e aí nós temos o confinamento, asfixia por monóxido de carbono, ou asfixia por outros vícios de ambiente. Confinamento quer dizer que é um local em que não existe troca de ar, e a pessoa vai respirando até terminar o oxigênio que ela tem e ficar só o gás carbônico. Monóxido de carbono, vocês já devem ter visto em filmes, né? É o gás, por exemplo, que sai da queima do combustível. Então, se a pessoa numa garagem fechada ficar com o carro ligado, ela vai acabar falecendo ali pela asfixia pelo monóxido de carbono. Na letra B, nós temos a obstaculação à penetração do ar nas vias aéreas ou vias respiratórias. E aí pode ser por meio da sufocação direta, que é a obstrução da boca e das narinas pelas mãos ou das vias aéreas mais inferiores. Nós temos a sufocação indireta pela compressão do tórax, onde o tórax não consegue, então, realizar o movimento de respiração. Então, um peso muito grande colocado sobre o tórax faz com que ele não consiga respirar. Transformação do meio gasoso em meio líquido, no caso do afogamento. Transformação do meio gasoso em meio sólido, no caso do soterramento. Nós temos ainda aqui pelo Afrânio Peixoto as asfixias complexas, a interrupção primária da circulação cerebral, a anossecmia e a hipercapneia, a inibição com compressão por elementos nervosos do pescoço. E isso se dá por meio da constrição ativa do pescoço, exercida pelo peso do corpo, no caso do enforcamento, ou a constrição ativa do pescoço, exercida por força muscular, que é o estrangulamento.
Então, ou seja, se colocar o peso do corpo, só colocar o peso, é enforcamento. O peso do corpo é o enforcamento, seja do corpo da própria vítima ou do corpo de outra pessoa sobre ela. A constrição do pescoço por força muscular, então fazendo força, é o estrangulamento. Então hoje vocês já têm a distinção entre enforcamento e estrangulamento. Olha só, peso do corpo e enforcamento. Força muscular, estrangulamento. E nós temos ainda as asfixias mistas, ou seja, graus variados dos fenômenos respiratórios, circulatórios e nervosos, no caso da esganadura, né? Quando a pessoa pega com as mãos ali em volta do pescoço e faz força e impede a entrada, né? O processo de inspiração e de expiração. Temos ainda a classificação do Oscar Freire, modificação física do ambiente, quando houverem essas modificações quantitativas dos componentes do ar, como a diminuição de oxigênio, aumento de gás carbônico, aumento da temperatura, excesso de umidade e o confinamento. Diz ainda ele as modificações qualitativas, ambiente líquido em lugar de gasoso, então nós temos o afogamento, ambiente sólido em lugar de gasoso, nós temos o soterramento, obstáculo mecânico no aparelho respiratório, as aberturas aéreas, narina, boca e glote, sufocação direta nas vias aéreas por constrição externa, devido a um laço acionado pelo próprio peso da vítima, nós temos o enforcamento. Nas vias aéreas por constrição externa, devido a um laço acionado pela força muscular, nós temos o estrangulamento. Então, se eu passo uma corda no pescoço de alguém e puxo, é estrangulamento. Se eu penduro essa pessoa pelo pescoço e o próprio peso do corpo dela faz com que ela não consiga respirar, eu tenho enforcamento. E nós temos pelas vias aéreas pela constrição externa. Então, quando, né, envolvida pelas mãos, o pescoço da pessoa, ela não consegue respirar. E aí nós temos a esganadura, pessoal. Então, olha só, mais uma vez. Nas aberturas aéreas, sufocação direta, tá? Nas vias aéreas, pelo peso do próprio corpo, enforcamento. Pelo a força de um laço no corpo e a força muscular sobre esse laço, nós temos o estrangulamento. E com as próprias mãos ao entorno do pescoço, nós temos a esganadura. Obstáculo na oxigenação das hemácias, asfixia por monóxido de carbono. O monóxido de carbono impede que as hemácias façam a absorção do oxigênio. Supressão da expansão torácica pela contenção externa. Sufocação indireta. Você somente coloca um peso e impede que o corpo realize um movimento. Classificação das asfixias geral. Uma classificação geral agora para vocês. Por obstrução das vias respiratórias, sufocação direta, por constrição cervical, ou seja, enforcamento, estrangulamento e esganadura. O que é o enforcamento? Enforcamento é o próprio peso do corpo que impede que a pessoa respire, né? Então ela é pendurada por uma corda no pescoço, o peso do corpo dela impede que ela respire. Estrangulamento, né, quando o indivíduo passa uma corda pelo pescoço da vítima e pela força muscular dele, do agente, do sujeito ativo, impede que ela respire. E a esganadura é com as próprias mãos ao entorno ali do pescoço, que acaba também impedindo a respiração da vítima. Nessa classificação ainda geral, né, por constrição dos movimentos do tórax, compressão torácica, que é a sufocação indireta. No caso de fraturas costais múltiplas, também impede a respiração. Por fadiga, que é o caso da crucificação, né, lembrando aí da morte de Jesus Cristo, chegando aí a Sexta-feira Santa amanhã. Paralisia dos músculos respiratórios, isso pode ser em razão de remédios, medicamentos, como por exemplo anestésicos, tá? Nós temos ainda em espasmos, né, no caso da eletropressão, drogas contraturantes, né? Nós vamos dar um pouquinho mais sobre isso depois. Em flacidez, drogas relaxantes musculares. Então, tanto pela tensão dos músculos, quanto pelo relaxamento dos músculos, também pode impedir aí a respiração, tá? Mas lembrando mais uma vez, nós temos pela constrição do tórax, compressão torácica, fraturas costais múltiplas,
por fadiga no caso da crucificação, por paralisia dos músculos respiratórios, em espasmos no caso de eletropressão. Pessoal, eletropressão são choques elétricos, tá bom? Ou drogas contraturantes. Ou em caso, né, contraturantes quer dizer que contraem os músculos. Ou em caso de flacidez, como drogas relaxantes musculares. Por modificação do meio ambiente, como nós já falamos, confinamento o ar acaba, soterramento meio sólido, afogamento meio líquido. Por parada respiratória central, por exemplo, traumatismo crânioencefálico, né, por um choque, ou drogas depressoras, né, do sistema nervoso central. SNC, sistema nervoso central. Por obstrução das vias respiratórias, sufocação. Asfixia provocada por mecanismos que obstacularizam a entrada de ar nos pulmões, não sendo produzida pela submersão, nem pela constrição cervical. Essa é a sufocação. Por exemplo, um travesseiro no rosto da pessoa. Quais são os tipos de sufocação? A direta. Temos obstáculo mecânico nas aberturas aéreas, narina, boca e glote. Oclusão acidental, recém-nascido, né? Dormindo com a mãe, são por estas sufocados, panos, travesseiros. É raro termos também botões, moedas, não é raro, melhor dizendo. Milho, bolinha, alimentos, ataque epilético, síncopes, embriaguez nos adultos, caindo com o rosto contra travesseiro, por exemplo. Então, cuidado aí com a bebedeira. Oclusão criminosa, no caso do infanticídio, porém também encontrar em adultos, né, envolver a cabeça da vítima com panos adequados, com lama, com sacos. Indireta. O indivíduo sofre um processo de asfixia por impossibilidade de realizar movimentos inspiratórios e de expiração, devido à força ou peso excessivo que lhe impede. E aí nós temos a compressão homicida, né? Na Inglaterra, houve época em que os criminosos sentavam-se sobre o tórax da vítima até matá-la, né? E aconteceu lá no caso do Exortador, Nordeste, também. Nós temos a compressão acidental, pisoteamento por multidões, acidente de trânsito com pessoa presa em ferragens, compressão por torcedores contra cercas, grades, socos e pesos que desabam, sacos e pesos, perdão, que desabam sobre a pessoa. Então, acidentes de trabalho acontecem a compressão acidental. E aí, pessoal, hoje, véspera de feriado, né? Vamos encerrando a nossa aula por aqui. Agradeço a presença de vocês. Se tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição. Enquanto isso, eu vou abrindo o sistema para que nós possamos aí fazer a chamada. Pessoal, vamos lá para a chamada. Vocês podem responder ou manifestar aí no chat. Adriano. Ayrton. Bruna. Presente. Muito obrigado, Bruna. Deuglis. Alô, Deuglis. Deuglis não está presente.
Diego. Alô, Diego. Diego. Douglas Ricardo. Presente. Muito obrigado. Dreyson. Presente. Edmar. Presente. Emily. Emily. Heloísa. Presente. Muito obrigado. Isabela Meninel. Juliana Lopes. Juliana Messias. Karine. Kátia. Alô, Kátia. Presente, professor. Obrigado. Kimberly. Presente. Lilian. Luan. Alô, Luan. Professor, hoje acho que ele não entrou na aula. Tá jóia. Obrigado, Bruna. Lucas. Presente. Marciana. Matheus Henrique. Natália Chamas. Paulo Sérgio. Raine. E Welton. Pessoal, sendo assim... Professor, Oi. acho que o Paulo está presente, ele só não tá sem microfone, ele levantou a mão aí na chamada. Ah, deixa eu verificar aqui, doutor. Obrigado aí pela informação. Paulo está presente aqui. Obrigado pela informação. Então, Paulo Sérgio está presente, tá? Pessoal, então, sendo assim, muito obrigado pela presença de vocês. Um excelente feriado, muita reflexão, muita oração. Se cuidem e até a semana que vem. Eu vou avisando a Carla aí durante a semana sobre a nossa avaliação, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Lembrando que a matéria para a nossa avaliação é até a matéria da aula passada. Asfixia já é matéria do segundo bimestre, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, tudo de bom para vocês.